Bom, então o que que acontece? Então o que que acontece? Eu vou poder, vamos ver, vou seguir o programa aqui, ó. Utopia, o estado ideal das coisas, competição versus cooperação, estado mínimo, liberdade, governo único, quase que inevitável. Eu posso começar por aí. Olha, gente, vocês têm que entender que essa visão, a visão política serguiana, não tem aquela história. Deixa eu explicar para vocês de uma forma interessante. Eu sei que até pouco tempo, veio um filósofo agora recentemente, veio lá, veio lá dos Estados Unidos, que ele foi para lá, ele nasceu aqui, mas foi para lá. Mas ele veio com um papo aí, o zangado, ele veio meio zangado de lá. Ele veio meio zangado de lá. Agora, a gente até entende, né? O problema é que ele não consegue aturar muito porque a gente não ouviu, não cresceu com os gritos dele, né? Agora ele vem gritar, às vezes ele vai gritar. Olha, falo dessa forma com o maior respeito e admiração que eu tenho por ele. É fantástico, fantástico. Agora, ao meu ver, ao meu ver, né? Velho no sentido filosófico que eu estou dizendo, né? Esse homem idoso, né? Esse homem idoso, né? Que deve sim ser muito bem respeitado. Esse homem, ele é um idoso, ele não sei qual a idade dele, mas ele é um filósofo, é um filósofo. Quer dizer, um dos poucos filósofos, né, do nosso tempo, do nosso país. Um dos poucos filósofos que, inclusive, que me perdoem aí os outros filósofos, a minha ignorância de não conhecer a sua existência. Agora, o que eu tenho visto aí, o discurso que tem aparecido, aqueles que ressoam no meu ouvido, eu ouço muito, não é que eu não os conheça, não é que eu não os conheço porque o seu canto não foi agradável aos meus ouvidos, eu não senti essa melodia aí vibrante, então eu só pude ou ficar atento ao que dizia esse homem, né, o doutor Olavo de Carvalho, né? Agora, você veja bem, eu discordo profundamente. O que eu concordo incrivelmente é a leitura dele política. Eu gosto, não é que eu tomo como verdadeira, não, nem absoluta. É porque ela é a mais plausível de todas e a mais provável. É a mais provável. Não sei, ele aprendeu isso lá, ele diz que tem uma literatura vasta lá nos Estados Unidos sobre isso, mas de qualquer forma ele é quem ele tem trabalhos, ele escreveu muita coisa. Eu não conheço o trabalho escrito dele. Ele fala que é extenso, fala que lidou com filósofos antigos, né? Agora eu vou estudar. Claro, o tempo dele ainda se estudava, se fazia isso, né? Estudar esses caras do jeito que vocês estudam aí? Não. Olha onde as coisas estão acontecendo. É, eu acho que vocês estão operando, mas se perderam a capacidade de propor uma alternativa. A audácia, né, de fazer o que o filósofo faz, é ser audacioso. Vocês perderam a audácia. Vocês perderam a audácia. Infelizmente, são filósofos pouco audaciosos. Eu acho que isso aí foi o grande pecado que vocês têm cometido. Há tempo de mudança, né? Os filósofos migram, eles seguem novas correntes, né? Eles passam a relativizar o seu trabalho, a ver a enxergar com os olhos daquele colega, né? E se deparar também com novidades que às vezes que talvez não tivesse pensado e que foram reveladoras, né? Eu acho que é por aí. Agora, o que eu tenho que dizer para vocês
é o seguinte: por que os atos de um lugar repercutem na natureza de outros não? Por exemplo, um amigo meu, o grande Rainer, ele, ele disse que ele chegou para mim hoje dizendo o seguinte: Rodrigo Serguiano, ele disse o seguinte: Rodrigo Serguiano, mas esse problema todo aí, esse blá blá blá, esse blá blá blá, é, não precisa disso não, já tem lugar no mundo que isso já foi resolvido. Tem lugar no mundo que isso já está resolvido, já há remédio para isso aí. Não precisa se preocupar não. Bom, o que acontece? Esse tipo de comentário aí é incomum? Não. Esse comentário é recorrente. Ele é recorrente. E é por isso que é tristemente recorrente. Por quê? Na verdade, o que acontece, né? Olha o que está em jogo aí, né? Ele disse que em alguns lugares a coisa já havia remédio para esse problema nosso, né? Que eu não preciso de falar quais são os problemas, né? Bom, depois se quiser eu os falo, mas por agora eu não vou falar, né? Quem que já tem tá minimamente introduzido na doutrina sabe do que eu estou falando. Agora, o que acontece? Bom, continuando o raciocínio. Ele não percebe que esses lugares que ele acredita já terem o remédio, já serem lugares onde o povo, as pessoas foram realmente capazes de deixar a vida perfeita, por assim dizer, né? E aí, eu tenho que perguntar ele o seguinte: será, Rainer, que os atos cometidos nesses lugares não são parte do mesmo planeta que tantos outros povos habitam? Claro que sim, é evidente que sim. Ora, se assim o é, a gente pode imaginar que, eventualmente, uma empresa que esteja num determinado lugar do planeta, que não seja nesse lugar maravilhoso, que você falou que já foi resolvido, onde já foi resolvido o problema, porque eles vivem maravilhosamente bem, com um IDH elevadíssimo, né? Pode ser que essa empresa pense: ora, eu estou aqui no meu canto, ele está no canto dele, cada um tem autonomia sobre o seu canto, e vamos lá queimar lenha nesse negócio. E aí ele vai, só que aquela fumaça começa de algum modo incomodar o planetinha perfeito, a porção perfeita do planeta, do orbe terrestre. E aí não sei se você vai estar nessa porção aí, eu tenho que entender isso, se você se vê nela ou não, é uma coisa que eu preciso saber, filosoficamente falando, né? Porque essa ilha é muito seleta. Eu acho que esse caminho aí do conservadorismo, que um conservadorismo radical, eu sei que você não tem esse radicalismo, mas às vezes acaba incorrendo em atos radicais, em pensamentos rompantes radicais, porque essa é a característica da direita, o rompante. Isso é o que há de mais elementar, e tanto quanto a força da razão, a força intelectual, a força da sabedoria. São as duas grandes forças no serguianismo. Se você, então, tem essa consciência, você passa a se permitir ir pensando tudo isso que eu estou falando. Nesse momento você já está com mais do que... você já está dentro do serguianismo de uma forma que você nunca imaginou antes. Porque se você acompanhou tudo, claro, você tem as suas divergências ainda, eu sei que tem, né? Mas elas vão, à medida que você vai acompanhando essas premissas aqui, que são todas muito simples, aí você progride, aí nós passamos a
concordar sobre uma porção de coisas e quando nos percebemos somos praticamente iguais. É isso que acontece. Essa igualdade é que a esquerda qualitativa, o coletivismo qualitativo percebe. Que essa condição é que nos une no final. A vida, o ser humano não vai deixar de saber quem ele é, não. Apenas quando ele construir alguma coisa que não é ele, que é